Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, terãs no Mengão quem substituirá Lázaro. Clima de guerra no jogo contra o Ceará. E Mengão pode perder 7, isso mesmo, 7 jogadores para jogos da seleção. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, meus amigos, você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo? Quer ter aquela camisa maneira do Mengão? Aqui, ó, a camisa do Outubro Rosa, qualquer outra. Você tem agora que usar na loja Espaço Rubro Negro os cupons FLA em Portugal no cupom do vendedor e no cupom principal Primeira Compra. Primeira Compra e FLA em Portugal. Usando esses dois cupons lá no site do Espaço Rubro Negro, você tem mais de 15% de desconto. Então não perca tempo, compre agora o seu manto com esses descontos especiais. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente conversar nesse vídeo de hoje. Tá chegando o jogo do Mengão, Flamengo e Ceará no Maracanã, amanhã às 11 horas da manhã, mas olho vivo hoje, Bragantino e Palmeiras às 7 horas da noite, aí do Brasil, 11 horas da noite aqui de Portugal. Você pode aí, quem sabe, abrir uma nova esperança do Mengão, ganhar a tríplice coroa, ganhar também o Campeonato Brasileiro. Vale a pena lembrar, a gente está a 7 pontos de distância do líder, que é o Palmeiras, porém, o Palmeiras perdeu na terça-feira passada para o Atlético Paranaense de 1-0, e terça agora tem a decisão para saber quem joga com o Flamengo na final da Libertadores. Então, será que o Abel Ferreira vai poupar os jogadores para ir com tudo para terça-feira? Ou o Abel vai tentar colocar os jogadores tanto no sábado, tanto hoje, quanto na terça-feira? O Bragantino não vem bem no campeonato, mas eu vi o último jogo contra o Corinthians. O Corinthians ganhou de 1-0 na Neoquímica Arena do Bragantino, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ganhou porque o Cássio é o goleiro do Corinthians. Porque o Bragantino foi intenso, o Bragantino teve muitas chances de gol, e apesar de não estar fazendo uma boa campanha, pode ser aí, quem sabe, o nosso querido Bragantino consegue aí tirar um pontinho aí do Palmeiras e dar a possibilidade da gente amanhã conseguir atingir aí essa possibilidade de se aproximar aí do líder do campeonato e ficar mais próximo. Eu queria saber de você que está aqui agora nesse vídeo. Escreva aqui nos comentários. Você acredita que dá ainda para conquistar o Campeonato Brasileiro? Escreva aqui nos comentários, participe do vídeo. Você acha que dá o Campeonato Brasileiro? Acho que o Flamengo, com esses 7 pontos, 14 rodadas pela frente, o Flamengo consegue superar o Palmeiras ou não? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Eu tenho a minha opinião, meus amigos. Eu acho que é um título que a gente não deve contar com ele. Por quê? Porque é um título, infelizmente, que a diretoria do Flamengo jogou fora quando manteve o Paulo Souza depois da derrota no Campeonato Carioca. O Flamengo começou ali totalmente 10 jogos, praticamente aí 10, 12 jogos sobre o domínio do Paulo Souza, o time teoricamente todo desconjuntado, e aí o Flamengo aí jogou fora a possibilidade de ser campeão brasileiro. Um milagre pode acontecer, o Palmeiras realmente desandar no campeonato e o Flamengo ganhar praticamente todos os jogos. Acho que assim o Flamengo pode ser campeão. Mas lembrando, caso não chegue ao título, a primeira rodada ela vale os mesmos 3 pontos que a última rodada. Então, assim, se porventura o Flamengo não chegar ao título brasileiro, com certeza a culpa não é do Dorival, não é do elenco. A culpa é da diretoria, que manteve um treinador totalmente sem condição de estar no Flamengo,
em 1/3 do campeonato, jogando o Campeonato Brasileiro todo fora. Eu costumo dizer até o seguinte: mantendo-se o mesmo status quo, mantendo-se aí os mesmos técnicos, os mesmos jogadores, em 2023, se tudo continuar igual, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro com sobras, porque é efetivamente o melhor time do Brasil, meus amigos. E esse melhor time do Brasil pode ter muitos desfalques. Aí você está falando, do que você está falando? Pois é, galera. A gente vai ter convocação para a seleção brasileira daqui a alguns dias e tem data FIFA. E data FIFA, dia 23 e 27, são jogos aí das seleções. As seleções estarão jogando pelo mundo. E aí, o Flamengo pode ficar sem 7 jogadores. 7 jogadores desse elenco são selecionados, né? Jogadores que possivelmente serão chamados para 3 países diferentes. Por ter um elenco repleto de grandes nomes, o Flamengo acaba ficando à mercê de jogadores servindo as respectivas seleções. Com a proximidade da Copa do Mundo, também chegaram os últimos amistosos antes da competição. Desta forma, o mais querido tem a possibilidade de ter até 5 baixas por atletas convocados. 5 não, na verdade, são 7, eu vou completar a matéria aqui do jornal. São elas: Arrascaeta e Varela. Aliás, Arrascaeta e Varela já foram pré-convocados pela seleção chilena, né? Já estão pré-convocados. Para a seleção uruguaia, melhor dizendo, Arrascaeta e Varela já estão lá na lista de 41 jogadores pré-convocados para os amistosos aí do dia 23 e 27. No Brasil, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol são nomes que são usualmente convocados por Tite e também estão aí. E, no caso do Chile, meus amigos, Vidal e Pulgar podem ser convocados também. Então, a gente tem um total de 7 jogadores que podem ser convocados. Caso vistam a camisa dos seus países, os esportistas não estarão disponíveis para o compromisso do rubro-negro contra o Fortaleza, no dia 28 de setembro, lá no Ceará. Dependendo, pois é, o último jogo é dia 27, o Flamengo teria que fazer aí uma força-tarefa para trazer os jogadores para jogar contra o Fortaleza. Quais são os amistosos? Que amistosos estarão envolvendo aí esses respectivos jogadores e os times? Brasil, dia 23/9, Brasil e Gana. E dia 27/9, Brasil e Tunísia. Tá de brincadeira tirar o Pedro para jogar contra a Gana e Tunísia. Jogos do Chile, dia 23, Chile e Marrocos, e dia 27, Chile e Catar, né? Lembrando, o Chile não vai à Copa do Mundo, né? E tem 2 amistosos aí contra essas seleções. E Uruguai, dia 23/9, Uruguai e Irã, e dia 27, ainda a confirmar, Uruguai e Canadá. Ou seja, esses são os jogos aí que provavelmente podem tirar esses jogadores do time do Flamengo. O Flamengo pode sofrer na partida diante do Fortaleza no Brasileiro no dia 28. 2 deles, meio-campista Arrascaeta e o lateral direito Guilherme Varela, já se concretizaram, pois ambos os atletas foram convocados para defender o Uruguai contra Irã e Canadá, possivelmente nos dias 23 e 27, respectivamente. Com o espaço entre as partidas de 24 horas, é improvável dos atletas estarem à disposição de Dorival Júnior. Com a provável indisponibilidade dos uruguaios, o mais querido pode ter ainda 4 desfalques. 5, na verdade. Pedro, Everton Ribeiro, Arturo Vidal, Eric Pulgar e Gabigol. Com a temporada do atacante pelo Flamengo, não será uma surpresa do atacante ser convocado por Tite para os 2 últimos testes derradeiros da lista final. Caso seja chamado camisa 21, não irá figurar nem como opção no banco de reservas contra a equipe do Fortaleza, porque o Brasil joga dia 23 e 27 contra Gana e Tunísia. Por fim, o rubro-negro pode perder ainda a dupla chilena Vidal e Pulgar para a seleção. Da mesma forma, o Chile tem compromisso diante do Marrocos e do Catar, dia 23 e 27. Caso convoque os atletas do Flamengo, o mais querido não poderá utilizá-los no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que os compatriotas fazem parte do plantel reserva e possivelmente seriam usados por Dorival Júnior diante do Fortaleza.
aguardando a convocação da seleção para os amistosos. O Flamengo tem o desafio. Então, assim, meus amigos, jogo contra o Fortaleza, eu diria que talvez nesta caminhada do Flamengo, a gente, além de tirar os 7 pontos, tem esses desafios também. O jogo contra o Fortaleza lá no Ceará, em função da arrancada do Fortaleza, seria um dos mais difíceis. E aí, você pode imaginar que para esse jogo, o Flamengo pode ter até 7 desfalques, para um dos jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, é uma situação que deixa a gente aí bem preocupado também. Mas não é só com Fortaleza daqui a algumas rodadas que a gente tem que se preocupar. Vale a pena lembrar, estamos secando o Palmeiras contra o Bragantino, mas o Flamengo tem que ganhar o jogo também contra o Ceará. Né? E aí é o seguinte, o Flamengo talvez comece a misturar um pouco mais aí os elencos. Dorival conversa com o Gabigol e explica ao atacante que ele e Thiago Maia não serão relacionados para o duelo contra o Vélez. Ambos estão pendurados. E para não correr risco de perdê-los na final, a comissão técnica já tomou a decisão. Depois de uma quinta-feira de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou. Nessa sexta-feira, iniciou uma preparação para pegar o Ceará domingo, às 11 horas da manhã, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da atividade no campo, o técnico Dorival Júnior chamou o Gabigol para uma conversa em particular. E a pauta foi jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Vélez, quarta-feira. O treinador comunicou ao atacante que ele e Thiago Maia não serão relacionados na próxima quarta-feira. Os dois estão pendurados com a comissão técnica do Flamengo, já decidiu que ambos não vão nem para o banco de reservas para não correrem risco de serem punidos e ficarem de fora da possível final. Outro fator importante do treino foi a ausência de Arrascaeta. O uruguaio não foi a campo para realizar tratamento no pé direito, local que sentiu dores na partida contra o Vélez na última quarta-feira, após tomar uma pancada. O meia não deve ser relacionado para pegar o Ceará e deve ser preservado, meus amigos. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: Thiago Maia e Gabigol devem ser titulares no domingo, porque nem relacionados eles serão na quarta-feira. Meu amigo, é o seguinte: jogo contra o Ceará é encarado como uma decisão e meio com clima de guerra, né? Por que isso? Entenda um pouquinho mais. Motivo extra: por causa de Dorival, Ceará trata como final o jogo contra o Flamengo. O clube alvinegro não gostou da forma como o técnico saiu e quer a vitória, custe o que custar. Dorival vive um clima de amor e paz no Flamengo. Porém, o Ceará quer fazer a vida do técnico mudar completamente. Isso porque o alvinegro ainda não superou a saída do comandante do clube em junho deste ano. Por isso, o adversário do Mengão está tratando o confronto desse domingo, dia 4, como uma verdadeira final. À época, a proposta para comandar o time carioca seduziu Dorival Júnior, que via uma grande oportunidade para a carreira. Afinal, o Flamengo é considerado o dono do melhor elenco do futebol continental. Quando decidiu sair do Ceará, o técnico tinha 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas no alvinegro em somente 73 dias de trabalho no clube. Dorival contava com o carinho dos torcedores cearenses, pois o trabalho era considerado acima da média. Ao aceitar a proposta do Flamengo, o sentimento mudou e o clima ficou pesado para o técnico. A diretoria do clube alvinegro, inclusive, se irritou com a decisão, pois esperava-se, segundo dirigentes, a gratidão do treinador que estava, de certa forma, afastado da beira do gramado há meses. Por isso, o Ceará quer vencer o Flamengo como forma de dar o troco em Dorival. É uma espécie de revanche moral. Porém, a vida do clube cearense não será fácil. Afinal, o técnico faz um trabalho exemplar no Flamengo. Já são 24 jogos, 18 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Na Série A, o Mengão é vice-líder, além de estar nas semifinais, na final da Libertadores, né? Vamos ser sinceros, já está na final da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Ceará entrarão em campo dia 4, 11 horas da manhã, um jogo amanhã aí, 3 horas da tarde aqui em Portugal. Graças a Deus, um jogo 3 horas da tarde aqui
para que a gente possa fazer um pré-jogo, um pós-jogo maravilhoso com vocês. Mas é isso aí, galera. Né? O time, principalmente os dirigentes do clube cearense, vão vir, meus caros, com sangue nos olhos, devem ali fornecer ali um bicho extra, meus amigos. Vão tentar de tudo, para tentar tirar uma casquinha do Dorival. Então, cabe aí aos jogadores do Flamengo. Não dá para entrar, por exemplo, como entrou no jogo contra o Botafogo, ali pisando em plumas, pisando em nuvens. Não, o Flamengo tem que jogar com a determinação que jogou contra o Vélez. Se fizer isso, ganha os 3 pontos e avança aí na corrida contra o Palmeiras. Mas, meus amigos, a janela fechou, né? A janela europeia fechou. Queria só fazer um parênteses aqui, né? Uma janela que não fechou ainda é da Turquia. E aí, meus amigos, Jorge Jesus tenta convencer a Cristiano Ronaldo a se mudar para o Fenerbahçe. É o que dizem os jornais turcos. Eu ia trazer essa notícia aqui para vocês, mas como o vídeo vai ficar muito grande, eu vou só estar dizendo o seguinte: jornais turcos estão dizendo que Jorge Jesus pode convencer Cristiano Ronaldo a jogar no Fenerbahçe. Vai ser uma loucura isso, hein? Com a venda de Lázaro, o Flamengo se aproxima na meta de 2022. Pois é, perdemos um jogador titular do time dos fins de semana. Na última hora, no apagar das luzes, a diretoria do Flamengo, de olho no dinheiro, vendeu o jogador. No início do ano, a diretoria estipulou um valor de 140 milhões de reais em vendas de atleta. Para manter a saúde financeira do clube em dia, o Flamengo precisa vender bem jogadores formados no clube. Desta forma, é possível fazer contratações de impacto com folha salarial acima dos outros clubes brasileiros. No início do ano, a diretoria do clube carioca definiu que o clube precisaria arrecadar 140 milhões de reais em venda. Com a ida de Lázaro para o Almeria da Espanha, o mais querido se aproximou do valor estipulado. Em resumo, Lázaro, por 36 milhões, foi o 9º atleta do Flamengo a ser negociado na temporada. Ademais, o jogador pelo qual o rubro-negro mais lucrou foi Michael. Desta forma, o atacante foi vendido ao Al Hilal da Arábia Saudita por 43,2 milhões. Ademais, além da saída de Michael, outra negociação de impacto foi a do volante William Arão para o Fenerbahçe da Turquia, por 18 milhões. A lista aí dos jogadores, pessoal: Michael, 43,2 milhões. Lázaro, o segundo mais caro, 36,5 milhões. William Arão, 18,9. Gustavo Henrique, 7,8 milhões. Hugo Moura, 7,2 milhões. Pires da Mota, 5,4 milhões, vendido ao Cerro Porteño. Max Alves, 4 milhões, ao Colorado Rapids. O João Lucas, 2 milhões. E o Kaique Soares, 1,6 milhões. Está aí. Esses são os números dos jogadores vendidos para o Flamengo esse ano. Não bateu a meta, porém, como já não tinha batido, acho que a venda do Lázaro foi um erro, principalmente nesta época do ano. E aí, meus amigos, saindo do Lázaro, não tem mais o que fazer. O que Dorival, que jogadores o Dorival pode lançar a mão aí, pode trazer para a equipe de cima do Flamengo, né, para substituir o Lázaro, né? Dorival observa 5 jogadores que podem substituir o Lázaro. Após a saída de Lázaro, a comissão técnica do Flamengo avalia André Luiz, Matheus Gonçalves, Mateusão, Peterson e o Ayrton. Com a ida de Lázaro para o Almeria da Espanha, o Flamengo tem alguns jogadores formados na categoria de base para preencher o lugar do atacante. Embora ela tenha uma situação financeira bem resolvida, o clube não abre mão da política de valorizar as suas joias. O Torcedores.com apurou com Carlos Novaes, gerente de transição de jogadores da base para o profissional, terá papel fundamental na hora de recomendar ao técnico Dorival Júnior quais os jogadores estão preparados para integrar o elenco principal. Ele é um dos mais respeitados na função do futebol brasileiro na atualidade. No Flamengo, desde 2014, Carlos Noval foi diretor-geral da base na gestão Eduardo Bandeira de Mello. Seu trabalho foi reconhecido por Rodolfo Landim, que decidiu mantê-lo na pasta. Com isso, o clube vem fazendo alguns movimentos a fim de entregar a Dorival o maior número de jogadores para avaliação. A ideia é que o treinador
teste o dia a dia dos atletas para ter maior probabilidade de dar retorno esportivo ao time titular a curto prazo. Aí falam aqui do Vitor Hugo, o maior exemplo é o Vitor Hugo, que está aí sendo titular do time reserva do Flamengo, e aí fala dos jogadores aqui que podem ser avaliados. A comissão técnica do Flamengo e principalmente Dorival estão analisando diversos fatores antes de preencher a lacuna deixada por Lázaro. Para o treinador, não basta ser novo fenômeno do futebol brasileiro. Internamente, Dorival debate com seus pares a necessidade de encontrar um atleta que tenha bons números, seja capaz de desempenhar mais de uma função e cumpra funções defensivas que se encaixem na sua ideia de jogo. André Luiz o André, né, quem lembra no Campeonato Carioca, falavam que ele era o filho do Bruno Henrique, é um legítimo camisa 9. Centroavante clássico, jogador de 20 anos, tem porte físico avantajado, o que lhe rendeu o apelido de Imperador, por ter características semelhantes a Adriano. Além disso, chama atenção pela potência nos chutes de fora. O André Luiz também joga pelas pontas, é uma possibilidade. Matheus Gonçalves tem 17 anos e alterna atuações no sub-17 e sub-20. É centroavante de origem. No entanto, tem histórico de ser escalado como extremo e também pode ser utilizado como meia por dentro. Chama atenção pela visão de jogo e passes precisos e cruzamentos milimétricos. Mateusão, de 18 anos, é o maior astro do time sub-20 em 2022. O Tanque, como é chamado pelos funcionários do clube, já marcou 22 gols em 31 jogos. Acumula convocações para a seleção de base do Brasil. O garoto já é observado por clubes de Arsenal, Benfica, Juventus e Real Madrid. Peterson, esse é bolão também. É um jogador de 18 anos que foi promovido para o sub-20 no começo dessa temporada. É elogiado pela técnica, velocidade e habilidade no confronto de 1 contra 1. Marcou 10 gols e fez 4 assistências com 31 jogos na equipe de baixo esse ano. Canhotinho ali, já fez gol do título. Peterson é um grande jogador. E o Ayrton, de 18 anos, é elogiado pela qualidade técnica, mas é visto internamente como imaturo para ter sequência no time principal. Apesar de ter velocidade, ele tem mais características de criar oportunidade do que de ser um finalizador. Todos esses jogadores, meus amigos, o Matheus Gonçalves, eu não tenho, acho que o Matheus Gonçalves ainda não. Mateusão já teve chance no time de cima, Peterson já teve chance no time de cima, Ayrton já teve chance no time de... Matheus Gonçalves talvez já tenha. André Luiz, todos no Campeonato Carioca tiveram a oportunidade de jogar um pouquinho com a camisa do Flamengo. Todos eles são bons jogadores. Todos eles são bons jogadores, né? O Ayrton é mais um pontinha mesmo, ele realmente é muito novo. Peterson, muita força ali na perna esquerda. Mateusão, centroavante. Para mim, talvez seja o favorito aí para ter uma oportunidade com o Dorival, se bem que o André é um excepcional jogador também. Mas, a curto prazo, quem deve ter mais chances em vestir o manto sagrado rubro-negro é um garoto que já está em cima, que é o Matheus França. Matheus França deve ganhar mais oportunidades com a saída do Lázaro do Mengão. Na última quinta-feira, o Flamengo anunciou a saída do jovem Lázaro para o Almeria, após aceitar a proposta de 7 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais aproximadamente. Desta forma, o meio-atacante Matheus França deve ganhar mais oportunidades na equipe de Dorival Júnior, visto que o treinador quer lapidar o garoto do Ninho para o resto da temporada. É importante destacar que Matheus França ficou 3 meses afastado dos gramados por conta de uma fratura na fíbula da perna direita. Depois de retornar a campo, o garoto do Ninho teve poucas oportunidades no elenco profissional e pediu para jogar no sub-20 dos rubro-negros, com o objetivo de ganhar mais ritmo e estar pronto para novos desafios quando for chamado para entrar no time principal do mais querido. Depois de muitos jogos no sub-20, Matheus França voltou a ter a melhor forma física e com a venda de Lázaro para o Almeria terá mais oportunidade com o técnico Dorival Júnior. A expectativa é de que o jogador seja relacionado para a partida desse domingo contra o Ceará. A partida entre Flamengo e Ceará será realizada às 11 horas da manhã no Maracanã e às 3 horas da tarde aqui em Portugal. Então, meus amigos, além
do Mateusão, do Peterson, e de todos os jogadores que eu relacionei, o Flamengo vem forte aí com o Matheus França também, né, que é um jogador que é avaliado aí como um dos mais caros da base do Flamengo, né, e pode trazer muitas alegrias ao Mengão aí. Vamos ver se ele vai ser relacionado para esse domingo. Os relacionados, como o jogo é no Rio de Janeiro, só sai amanhã mesmo, né? E aí, meus amigos, uma grande notícia aqui, trazida aqui por um jornal uruguaio, é o seguinte: fechou a janela, fechou, mas o Flamengo pode fazer contratações para o ano que vem. E aí, meus amigos, surge um nome que eu vou te dizer, hein? Se vier para o Flamengo, vai se instalar aí uma colônia uruguaia dentro do Mengão, né? O Flamengo hoje tem 4 estrangeiros, né? O Flamengo pode ter muito mais estrangeiros, dentro de campo simultaneamente só 5. Pulgar e Vidal do Chile, Varela e Arrascaeta do Uruguai, né? Vou ler aqui a notícia. Ele está insatisfeito com o Filipão e o Flamengo vai com tudo para contratá-lo. David Terãs é um dos principais nomes do Atlético Paranaense. O uruguaio estava sendo titular em praticamente todos os jogos da equipe no ano. Porém, com a chegada de Filipão e de novos nomes do elenco do Furacão, o jogador começa a sofrer uma queda no seu rendimento. E agora amarga o banco de reservas para Alex Santana. O volante foi autor do gol da vitória do Atlético contra o Palmeiras por 1-0 na semifinal da Libertadores e vem agradando o veterano treinador. No clube, desde junho, o Felipão vinha apostando em sua performance gradativamente. Na ocasião, o treinador já vinha citando Alex como uma peça importante no encaixe do Atlético Paranaense. No pouco tempo que vem jogando e se destacando, o jogador virou uma fonte de opção para Felipão no setor do meio-campo, o que fez Terãs ficasse no banco de reservas em partidas importantes. O Flamengo observa a situação de David Terãs e é um desejo antigo e aposta na boa relação entre eles, os uruguaios da Gávea, Arrascaeta e Varela. Todo jogador gosta de grandes jogos e eu não sou diferente. É nesse tipo de partida que você precisa aparecer e jogar. Fico feliz pelo gol, mas não tem nada resolvido ainda, afirmou Santana em coletiva da imprensa. Mesmo tendo um alto nível de consideração por parte do Atlético, Terãs não disfarça que está insatisfeito com a situação colocada por Filipão, né? Matéria do jornalista Jorge Dias, né? Meus amigos, está aí, ó. Quem sabe aí um novo uruguaio Terãs pode fazer parte do elenco rubro-negro para 2023. Queria saber de você. Você gostaria de mais um jogador uruguaio no Flamengo? Escreva aqui nos comentários. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa também. Agora, senta o dedo no like, senta o dedo no like. O YouTube não está... Aliás, não senta o dedo no like só no meu vídeo, não. Em qualquer vídeo do Flamengo. O YouTube, nesse momento, está privilegiando conteúdo sobre política. E aí, está tirando da linha das indicações para as pessoas o futebol. Então, todo vídeo do Flamengo que você vier, você senta o dedo no like para o YouTube entender que você gosta de conteúdos falando do Mengão. Então, vamos subir esse like aí, galera. Vamos subir esse like aí. Galera, live muito especial hoje de tarde, 3h30 da tarde, direto aqui de Portugal, né? Fique atento a essa live aí, porque não fiz live ontem, vou deixar todos os conteúdos para falar na live de hoje e você vai ter muita informação e muita diversão na live de mais tarde. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.